Oi, meu nome é Manuela Werneck e eu vou apresentar juntamente a Djaída, Heloísa, Keuellen, Laís Pereira e a Manuela Gatti um trabalho sobre bioindicadores no tratamento de resíduos sólidos, colocando em pauta um estudo de caso de melhoramento de culturas de algas para o uso em fotobioreatores utilizados no tratamento de efluentes. Bom, resumidamente, bioindicadores são seres vivos, né, que têm um potencial avaliativo em algum ambiente, seja terrestre ou aquático, e que podem, de alguma forma, ajudar a entender e a explorar melhor esse ambiente. Então, com os bioindicadores, a gente pode ter uma melhor destinação e acompanhamento para um composto e até mesmo observar alterações que podem levar a casos mais graves, né, que merecem mais atenção. Dentre os bioindicadores estudados e que já são utilizados em vários países, a gente pode observar alguns insetos e plantas, e o que a gente vai falar hoje, que é a utilização de fotobioreatores em microalgas. O estudo de caso que a gente escolheu foi apresentado no Congresso Nacional de Engenharia Sanitária e Ambiental de 2015 e foi idealizado por alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa. E aí a primeira ideia que ele levanta, né, é a questão da procura por uma otimização na produção de bioenergia por esgotamento sanitário, que é um material que geralmente não é utilizado. E por que usar microalgas nesse processo? Porque algumas espécies de microalgas convertem o CO2 em uma biomassa muito rica em lipídios, que acaba deixando a qualidade da bioenergia, seja biogás, seja biodiesel, maior que se utilizassem outros vegetais, como a soja, a cana-de-açúcar e outros. Bom, pensando em uma planta, as microalgas também precisam, né, de nutrientes, e aí entra o esgoto doméstico, que pode ser uma opção interessante tanto economicamente quanto ambientalmente. A produção dessas algas é realizada em reatores fechados, os fotobioreatores, que são especialmente dimensionados e que vão ser explorados com o decorrer desse trabalho que a gente vai apresentar hoje. Aí na tela a gente tem um exemplo de uma foto de um experimento também equivalente ao que a gente está falando, só que é na Universidade de Lavras. Bom, falando sobre os materiais e métodos do artigo, a gente precisa começar falando que, para que fossem monitorados o FBR da coluna de bolha, foram montadas 3 tubos de acrílico independentes, mas com fundo de formato de meia esfera. Aí foram construídos utensílios que garantissem o melhor aproveitamento da luz, o controle de fluxo, o controle de pH e de temperatura, e que também foi adicionada uma mistura enriquecida em CO2. As coletas foram feitas diariamente, no mesmo horário, para análise, e a integridade das biomassas foram acompanhadas através do monitoramento da clorofila A e da feofitina. Para que a gente soubesse que a operação tinha que ser interrompida, a gente esperava que a clorofila A fosse, a feofitina superasse o número de clorofila A. E, por fim, foram feitas algumas etapas para que a produtividade lipídica fosse obtida pelo produto da produtividade de biomassa total, que foi verificada no final da operação através do teor lipídico. Eu sou a Manuela Gatti e vou falar um pouquinho sobre a caracterização do meio de cultivo e das condições ambientais. O efluente usado como meio de cultivo estava a 22 graus e tinha pH 7. Era composto por 2 mg/litro de oxigênio dissolvido, 54 mg/litro de sólidos suspensos totais, 45 mg/litro de NNTK, 33 mg/litro de nitrogênio amonical, 13 mg/litro de nitrogênio total, 1 mg/litro de NNO3, 0,01 mg/litro de NNO2, 252 mg/litro de DQO total, 98 mg/litro de DQO filtrada,
4 mg/litro de fósforo total, 4,5 mg/litro de fósforo solúvel. A relação nitrogênio-fósforo presente era de 10, e para determinar essa relação foi levado em conta o nitrogênio nas formas de NH4, NO3 e NO2 e o fósforo solúvel no meio, e 4,9 vezes 10 a quinta NMP por 100 ml de E. coli. Mesmo reduzidas, as concentrações de oxigênio dissolvido e de nitrato não eram esperadas no efluente anaeróbio. Mesmo reduzidas, as concentrações de oxigênio dissolvido e de nitrato não seriam esperadas em um efluente anaeróbio. Mas, devido à proximidade do reator ao local em que o efluente foi coletado e o transporte em regime turbulento, essa incorporação do oxigênio disponível pode ter ocorrido. Agora eu vou caracterizar um pouco o ambiente. Então, as condições climáticas do experimento nos 4 primeiros dias foram parcialmente nubladas. Então, a radiação fotossintética ativa teve valores inferiores a 500 mg/mol por segundo metro quadrado. Nos seguintes dias desse experimento que a gente estudou, a par atingiu valores superiores a 2.000 mg/mol por sm ao quadrado e contou com dias bastante ensolarados. A temperatura do sistema teve picos de 42 graus Celsius e uma amplitude térmica de aproximadamente 28 graus. E não foi observado o efeito Biogomolin, que é quando as células ficam aderidas ao recipiente do fotobioreator e ocorre em baixas temperaturas ou acima de 35 graus Celsius. Além disso, observou-se que o comportamento do oxigênio dissolvido foi similar e alcançou valores superiores a 11 mg por litro em dias com ambas temperaturas e par elevadas. Os valores mais baixos de oxigênio dissolvido foram medidos no início do dia, às 6h30 da manhã. Esse fator pode estar relacionado à respiração dos micro-organismos e à ausência de fotossíntese durante a noite, além da ocorrência da degradação aeróbia da matéria orgânica pelos micro-organismos presentes no experimento. Nas condições de baixas luminosidades, as algas utilizaram o metabolismo heterotrófico para assimilar o carbono orgânico. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre o controle de pH com adição de CO2. Para o controle de pH com adição de CO2, notou-se uma relação entre os ciclos da adição de carbono e a atividade fotossintética das algas, ilustrada pela diferença entre a maior frequência da adição do gás durante o dia do que à noite. Isso pode ser observado nesse gráfico que está aqui à direita. Durante o dia, as microalgas utilizam a luz e os nutrientes para assimilar o CO2, fazendo com que o pH do meio fique mais elevado. Já durante a noite, as atividades fotossintéticas são reduzidas e as algas respiram e não consomem tanto CO2, mas sim o liberam como produto da respiração. Entretanto, esse pH ainda continua a subir durante a noite, e esse fator está atribuído não somente à respiração e fotossíntese das microalgas, mas também ao desprendimento do CO2 do meio líquido para o ar, que é promovido pela injeção contínua de ar comprimido no reator. Bom, aqui a gente tem a etapa de análise de gráfico, que no primeiro gráfico a gente pode ver a concentração de sólidos suspensos totais e voláteis no meio de cultivo ao longo da operação, e no segundo, o de clorofila. A gente consegue analisar que até a hora 100, tanto os sólidos suspensos totais e voláteis quanto a clorofila A tiveram um crescimento pequeno. Isso quer dizer que as células apresentaram baixo crescimento. E depois disso, a gente teve o salto do crescimento até a hora 200, que foi a hora que provavelmente a gente atingiu o esgotamento nutricional, ou, na verdade, foi uma área de sombreamento muito grande causada pela própria amostra. Eu me chamo Kevin e vou falar um pouco sobre os resultados de matéria orgânica do nosso estudo de caso. Mas para isso eu vou introduzir o que é matéria orgânica. A matéria orgânica é todo material vegetal ou animal produzido no próprio ambiente aquático ou que é introduzido nele por meio de despejos ou até pelo arraste da água da chuva.
Nos resultados do experimento, ele apresentou níveis de DBO semelhantes aos resultados de clorofila A e SSP explicados anteriormente. Se manteve estável até a 100ª hora e logo depois apresentou um crescimento exponencial, alcançando o valor máximo de 1.449 mg por litro de DBO. A eficiência do fotorremediador foi de 32%, 32% a menos de DBO, de níveis de DBO no efluente. E como o objetivo do estudo de caso, do experimento, era o tratamento do efluente, a produção e o aproveitamento da biomassa, após essa retirada da biomassa, foi feita uma reavaliação dos níveis de matéria orgânica do efluente. E foi encontrado um valor de 67 mg por litro, que estava dentro da normativa da Copan número 46, que é de 100 mg por litro. Me chamo de Aida, dando continuidade a resultados de discussão, eu vou falar sobre os nutrientes, Escherichia coli e quantificação líptica. A causa, é devido a partir do 7º dia de operação, o nitrogênio aminocal e o fósforo solúvel, eles foram totalmente removidos. E isso gerou um considerável incremento na atividade fotossíntese, que mesmo indiretamente, devido às concentrações da clorofila e SSV, as formas de NO3 e NNO2 pouco variaram e o pH ele ficou constante, durante toda a operação. Então, com a remoção, do NNH4+, que é o nitrogênio aminocal e o PS, que é o fósforo solúvel, ele pode ser assimilado pela sua biomassa. A gente sabe que com o tratamento anaeróbico, a priori ela não visa a remoção da inativação de patógenos, então foi avaliado o comportamento da densidade de Escherichia coli através do tratamento terciário no FBR, Então, após o primeiro dia de operação, o momento de inoculação da biomassa, foi removida cerca de 1 unidade logarítmica de Escherichia coli. Perdão. Teve a questão da ocorrência da chuva, durante os primeiros dias de operação. Elas foi um pouco associada também à questão da redução das concentrações dos sólidos suspensos da clorofila A, e que isso propicia, a maior entrada de raios UV no fotobioreator, essa elevada concentração, a partir da 100ª hora de operação, pode ter contribuído por essa remoção, E fica essa questão dessa discussão da liberação de substâncias capazes de inativar coliformes por parte de microalgas. A gente sabe, que o conteúdo lipídico foi de 7,2%, na biomassa seca, gerando uma produtividade lipídica de 0,6 gramas por metro cúbico. Perdão. E isso impactou em 10% de lipídios na biomassa seca e a produtividade lipídica de 0,96, Utilizando mesmo efluente para o cultivo de consórcio, E a gente sabe que, apesar do baixo conteúdo lipídico, o efluente ele mostrou grande potencial quanto à produção de biocombustíveis, E isso deve ser levado em conta devido à elevada produção de biomassa que aconteceu. Com isso, eu estou trazendo aqui a análise do experimento, que nada mais é que esses 3 pontos,
e voltados para a importância da biorremediação, né? Então, essa adição dos nutrientes, ela gera um aumento estatisticamente na eficiência da biorremediação, né? A Escherichia coli demonstra a efetivação da biorredutora da bactéria. E a quantificação de lipídios, apesar de não ter sido tão efetiva assim no experimento, elas permitiram e permitem a otimização dos processos, né, da biorremediação, gerando altas capacidades de síntese de enzimas lipídicas. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre as conclusões, né, os pensamentos finais sobre o nosso trabalho, nosso estudo de caso. E esse artigo, esse trabalho, ele tirou como conclusão, como as conclusões finais, as seguintes considerações. Ele diz que esse estudo ele contribuiu para o avanço em relação ao cultivo de microalgas e o tratamento terciário de efluente doméstico em FBR coluna de bolhas, apresentando grande potencial, e o potencial é em relação à remoção dos nutrientes nitrogênio e fósforo e a produção de biomassa algal. E ele pontua que vale também ressaltar a influência das condições ambientais no desempenho do cultivo e, sobretudo, no PAR, né, que é a radiação fotossintética ativa, a qual apresentou claramente uma influência nas demais variáveis. E assim, apesar do baixo teor lipídico acumulado na biomassa, o efluente ele de fato apresentou um elevado potencial no que se refere à produção de biomassa para aproveitamento energético. Porém, foi considerado que serão necessárias futuras avaliações no mesmo reator para que possa se obter um melhor entendimento das condições propícias, tanto ao tratamento de efluentes quanto à produção e aproveitamento de biomassa algal. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão as referências bibliográficas, o artigo que nós usamos para o estudo de caso, e obrigada por assistir.